Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa lição da Escola Sabatina. Talvez você sinta aí um pouco estranho, quem que está ali no centro dos irmãos? Você é acostumado a sempre ver aí o irmão Deli trazendo aqui, direcionando a palavra de Deus nos estudos da Escola Sabatina, mas hoje o nosso irmão Deli está nos bastidores aqui, e talvez você estranhe também o nosso cenário. Você é acostumado aí sempre nos ver na IAS de Fazendinha, e hoje nós estamos comandando tudo aqui da igreja do Caiuá. Então, bem-vindos aí à nossa lição da Escola Sabatina do trimestre, que estamos estudando aí sobre o livro do Gênesis, e estamos chegando aí à lição 7, que o Senhor Deus possa abençoar aí todos vocês, que vocês possam nesta noite também aprender um pouquinho mais. E eu vou pedir aí para o Felipe já mostrar aqui do meu lado direito, esse aqui é um velho conhecido de vocês, eu vou guardar a surpresa para mais daqui a pouquinho. Então, aqui à minha direita está o nosso querido irmão Jackson. Seja muito bem-vindo, Jackson. Obrigado. E agora, pela primeira vez aqui, mas foi difícil, irmãos, faz dia que eu venho lutando aí, venho convidando. Do meu lado esquerdo aqui o nosso irmão, o nosso querido irmão Leone, aqui membro da igreja do Caiuá, Seja muito bem-vindo, Leone. Boa noite a você que nos assiste em casa. É um prazer estar aqui com os irmãos para compartilharmos o estudo da palavra de Deus, que possamos passar momentos agradáveis e principalmente guardar mensagens importantes para a nossa vida. Obrigado pelo convite e sempre que precisar estamos à disposição. Irmãos, vocês também, que nos assistem, podem fazer parte disso. Você talvez tenha aí o desejo no coração de participar aqui do nosso estudo aqui ao vivo. Você também pode estar entrando em contato com o irmão Adelir, e passando o seu número para ele, dizendo: Adelir, eu quero também poder estar passando a lição da Escola Sabatina junto com vocês nas igrejas. Então, você vai ser aí nosso convidado, e numa próxima oportunidade você pode estar aqui, para ajudar aí no estudo da Palavra de Deus. Irmãos, você sabe que a lição da Escola Sabatina é o nosso alimento diário, é o que nós precisamos aí para manter a nossa vida espiritual sempre viva. E nós chegamos aí já na lição 7, irmão Jackson. Já estamos na lição 7, e a lição 7 vai falar da aliança com Abraão. E nessa aliança com Abraão, nós vamos ver ali o verso para memorizar, que diz o seguinte: Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Nós vamos falar aqui da aliança de Deus com Abraão, e nós já vamos passar aqui para a lição de domingo. Vamos deixar um pouquinho mais aqui a lição do sábado à tarde, vamos passar para a lição de domingo aqui, porque eu já quero colocar os nossos convidados aqui para responder aqui algumas perguntas, com relação à fé de Abraão. Nós vimos na lição anterior que algumas coisas aconteceram. Abraão, ele foi tentado a sair da terra de Canaã e ir até o Egito. Lá no Egito, ele foi ali também provado, porque a sua esposa acaba sendo tirada das suas mãos. E lá no Egito também, junto com a vinda deles de volta para Canaã, eles trouxeram uma pessoa, e essa pessoa também vai entrar na história a partir de agora. E depois que eles foram para o Egito, eles voltaram, teve a divisão entre Abraão e Ló. Abraão chegou ali, demonstrou seu caráter amoroso, deixou com que Ló escolhesse para que lado ele queria ir. E depois disso, depois ali teve a guerra entre o povo cananeu com os sodomitas. E ali Abraão teve também outra situação interessante, porque Abraão ele teve que ir a resgatar o seu sobrinho Ló. Depois que Abraão ele volta da guerra, Abraão ele pode ter tido mais um sentimento de medo. E agora? Eu fui até os reis, combati, trouxe meu sobrinho de volta. E será que agora eles não vão se reunir e vir querer me atacar? Mas aí é interessante que Deus ele vai fazer essa aliança com Abraão justamente nesse sentido.
E ali vai vir para Abraão dizendo aquela palavrinha, que segundo alguns eu nunca contei para ver se é verdade, mas segundo alguns diz que tem 365 não temas na Bíblia. É um não temas para cada dia, né, do ano. E ali Deus fala para Abraão não ter medo, né, porque ele iria fazer uma aliança. No domingo diz assim, ó, a fé de Abraão. Como Abraão revelou o que significava viver pela fé. Qual é o significado do sacrifício que Deus pediu que Abraão fizesse? Então aqui já é a primeira pergunta, que eu vou direcionar aqui para o Jackson, né, está trazendo aqui esse primeiro comentário para nós. Então a pergunta número 1 aqui do domingo vai estar assim. Abraão entendeu que o cumprimento da promessa não dependia da própria justiça, mas da justiça de Deus, e o sacrifício apontava para a morte de Cristo na cruz, e também para o tempo do fim. Então esse evento ele já mostrava, né? Apontava para a morte de Jesus que viria logo a seguir. No decorrer da história, Jesus ia ser sacrificado na cruz, como foi, e isso fazia também parte desse acontecimento, um dos pontos mais importantes aí que temos, né? Com a morte de Jesus na cruz, nós podemos então ter salvação. Exatamente. Sempre quando nós estudamos a escola sabatina, é um ponto bastante importante nós ficarmos atentos na contextualização. Porque a Bíblia não são apenas histórias, porque às vezes nós estudamos a palavra de Deus apenas como histórias. Mas é fundamental nessas histórias que nós possamos trazer elas para o nosso dia a dia. E aqui nós vemos falando sobre a fé de Abraão. E é interessante você falar da fé de Abraão, porque Deus, Reginaldo, ele nunca escondeu na Bíblia a fraqueza de Abraão. Por que na Bíblia fala das fraquezas de Abraão, fala da fraqueza de Davi? Porque Deus não quer esconder a fraqueza humana, porque todo o ser humano é fraco, é frágil e pecador, e Deus não queria esconder essas características. E aqui a fé de Abraão é uma fé de crença. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Por ele crer, ele era perfeito? Não. Por ele crer, ele não iria pecar mais? Não. Mas aquilo lhe foi imputado por justiça, porque Deus sabia que o homem não seria perfeito. Mas, dentro da sua imperfeição, a sua fé falaria mais alto. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Ele creu. Só que foi uma fé que nós precisamos ter nos dias de hoje, que é uma fé prática. A hora que Deus falou a Abraão, vá, ele foi. E deixou o passado dele para trás, lembra? E o futuro era incerto. E de repente Deus fala a Abraão, vá de novo. E Abraão vai. E de repente Abraão se separa da sua família, né? E isso é fantástico. De repente Deus fala a Abraão, sacrifique o seu filho, o filho da promessa. E Abraão vai. Então, irmãos, uma das principais lições dessa parte de domingo é a fé prática de Abraão. Ele tinha uma fé diferente do seu tempo, porque naquela época, no tempo de Abraão, a fé, para você demonstrar que você estava seguindo os deuses daquela época, você tinha que conseguir a sua salvação por obras. E Abraão faz totalmente ao contrário. Ele tem uma vida depositada aos pés de Deus e vivendo sempre pela fé no Senhor, né? Era uma fé diferente da cultura daquele povo, né? Então é importante nós gravarmos isso. Vamos ter uma fé viva e uma fé prática, assim como Abraão teve. Eu gosto muito daquele texto de Romanos, capítulo 15, né, versículo 4, que diz que tudo quanto que foi escrito outrora, para o nosso ensino foi escrito. Então, tudo o que aconteceu na vida desses homens de fé, as fraquezas que eles tiveram, eu vejo que é justamente para nos ensinar também, né? Porque se a gente começa a olhar para nossas vidas, para os nossos defeitos, a gente começa a olhar e dizer, poxa vida, Senhor, não tenho como me salvar, né? É praticamente impossível. E Jesus mesmo disse que era impossível, ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, quando a gente olha para esses textos assim, a gente vê essas situações acontecendo com o pai da fé, né? Mesmo sendo o pai da fé, ele teve esses momentos de dúvidas, esses momentos de incertezas, e aí a gente vai
compreendendo como Deus nos ama. Né, Porque a Reginaldo? gente... Uma coisa que é muito importante que você falou, nós vamos ver isso durante o estudo ainda, vocês que estão em casa vão nos acompanhar, mas só para ilustrar isso que o Reginaldo falou, nós fazemos alguns pedidos a Deus. Você faz oração, acho que o Jackson também, né, Jackson? Pedimos a Deus, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, e eu não sei vocês, mas eu sou muito imediatista. Eu oro e parece que já quero que Deus me atenda de imediato. E acredito que todos nós somos assim. Mas Abraão, vocês analisem conosco aqui. Abraão, quando recebeu a promessa do seu filho, e ele caiu, no caso de Agar, já haviam passado 10 anos. E ele se mantinha firme na fé. E de repente a fé dele, né, dá uma titubeada na fé ali, e ele tem aquele problema com Agar, e vem Ismael. Deus dá um silêncio para ele, e esse silêncio dura quase 13 anos, irmãos, para depois se cumprir a promessa de Isaque. Vocês vejam a fé desse homem, quantos anos esperando a promessa. E aí nós voltamos um pouquinho lá atrás também e vemos a fé de Noé. Quanto tempo Noé? E isso nos traz uma lição, irmãos, tudo é no tempo de Deus. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E nós temos que ter fé suficiente para entendermos que as coisas acontecem da maneira perfeita e correta, mas no tempo de Deus. E nós temos que educar o nosso coração a isso, né? A gente sabe que era um costume na época, né, das mulheres oferecerem. Abraão, ele não podia tomar Agar por esposa, né, porque senão ele teria sido tido como adúltero. Mas era comum naquela época das esposas oferecerem as escravas para os maridos, né, para ser ali as suas concubinas e tudo mais. Na lição de segunda-feira, a gente vai ver, é incrível da gente olhar uma situação dessa aqui, irmãos, porque quando a gente observa dúvidas em Abraão, como assim? Como pode ser que Abraão teve dúvida, Jackson? Ele não é conhecido hoje como o pai da fé? Né? E a pessoa que tem fé, segundo alguns, não pode ter dúvida, né? Mas aqui agora, na pergunta número 2, diz assim: qual é o significado da decisão de Abraão de se envolver com Agar, apesar da promessa de Deus a ele? Como as duas mulheres representam duas atitudes de fé? Boa pergunta, né? Então a gente vai falar aqui na pergunta 2. Nós, como seres humanos, nós temos muitas vezes, como o irmão já comentou ali, nós temos aquela tendência de resolver as coisas por nós mesmos. E Abraão aqui, ele oscilou, porque não só oscilou, mas era uma característica daquele povo, que um chefe de família, ele não era bem visto aos olhos do povo se não tivesse herdeiros, né? Então aqui Abraão, ele vai tentar solucionar por ele. Com os traços humanos, ele vai falar assim: olha, já se passou um tempo e eu vou fazer isso. E nem só Abraão, mas também ele tinha da esposa, que a esposa que ofereceu a serva para ele praticar esse ato. Então praticamente era uma cultura daquela época, né? Então nesse momento a gente vai ver que Abraão oscilou na fé. E muito dos textos vai dizer que Abraão também ele se esqueceu da promessa de Deus, né? Por um momento, né? Mas nós sabemos que nós, como ser humano, somos assim, nós vamos oscilar. Mas o interessante, como o irmão já falou também, é que nós temos que retornar e entender que Deus é Deus, Deus está no controle, né? Então aqui a gente vai ter esse desfecho aqui da história, onde Abraão dessa união vai surgir Ismael, né? Que aí vai seguir a história, irmão. E aqui é interessante que nós já vimos essa história, né? Aonde que você em casa já ouviu essa história de o homem dando ouvido e ele estando firme na fé, e muitas vezes dando ouvido a outras pessoas acaba atrapalhando a sua fé. Eva chega para Adão e fala: Adão, prove, e ele provou. Agora Sara chega para Abraão e fala: Abraão, prove, e Abraão provou, né? Nós temos que estar muito firmes nas nossas doutrinas, irmãos. Às vezes,
nós como igreja costumamos, né, botar o pezinho no terreno encantado do inimigo. Às vezes queremos dar ouvido às pessoas que estão com doutrinas assim meio estranhas. Então nós temos que permanecer firmes e seguir a nossa fé, seguir o nosso caminho, né? Porque você veja, Abraão parecia tão firme, né? De repente vai dar ouvido a tradições humanas, porque aquilo era uma tradição humana, né? E ele acabou atrapalhando o relacionamento dele com Deus. A própria lição diz que atrapalhou o relacionamento dele com Deus, esse erro com Agar, né? E as consequências vêm, como veio com Ismael, né? Então nós temos que estar fortalecidos na fé. E a única maneira de estarmos fortalecidos na fé é através da oração e do estudo da palavra, né? Então a tentativa de Abraão de ajudar a Deus foi ali uma fronteira entre fé no humano e fé no divino. Será que eu tenho que ajudar Deus ou será que eu deixo Deus me ajudar? Né? Interessante, né, irmãos? Porque Deus direcionou Abraão para ir para Canaã. Aí, quando ele vai para Canaã, diz ali que houve uma grande fome naquele local. E aí a fé dele já dá a primeira titubeada. Titubeada. E aí é como se... Não liga não, tá, irmãos? Que às vezes tem a polícia que passa aqui. Quando Abraão ele desce ao Egito, é como se o inimigo dissesse assim, eu vou mandar uma semente com ele, né? Porque daí ele mandou a semente da discórdia. Exatamente. Porque de lá ele trouxe Agar, né? Porque Agar era uma mulher egípcia, né? E ela acabou ganhando essa mulher como para ser sua empregada. E é interessante ali, irmãos, que depois que eles voltam, né? Acontece toda a situação, Deus faz a promessa a Abraão. Abraão, saia para fora, né? Porque depois que Abraão ele questiona a Deus, fala, Deus, o senhor quer fazer uma aliança comigo, mas quem vai ser o meu herdeiro é o meu servo, né? O Eliezer, Damasceno. E aí Deus diz para ele, não, ô Abraão, a minha aliança é contigo. Das tuas entranhas é que vai sair a tua descendência. Saia para fora da tenda, olha aí para o céu, veja os números das estrelas. E ali Deus reafirma com ele a sua aliança. Mas aí entrou a questão da esposa, né? Porque Sarai também não teve essa fé, né? Sim, só um detalhe aqui que eu quero tocar aqui. Veja bem, né? A lição vai dizer que Deus ele fica em silêncio por um período, porque Deus não se agradava dessa condição. Da atitude dele. Sim. Então, assim, Deus ele se manteve em suspenso por um período, e ele só vai agora entrar em contato de volta quando a serva sai do local de proteção de Abraão. Então, naquela cena, né, quando ela se afasta, que realmente não tinha água, praticamente ia falecer ali o seu filho. Então, agora Deus vem ao encontro mais uma vez, né? Então, quando estava acontecendo, essa situação estava acontecendo, dentro da casa de Abraão, Deus ficou em silêncio. Interessante. E sabe, Jackson, uma outra coisa que eu acho fundamental nós ficarmos atentos aqui, irmãos, é que se vocês analisarem o amor e a misericórdia de Deus para com o pecador, isso é incrível, né, Reginaldo? Porque Deus já havia tentado com Adão e Eva, não havia dado certo, né, Jackson? Ele já havia tentado com os antediluvianos, não havia dado certo, com o povo da época de Noé, e agora, novamente, o povo começa a cair. No caso, Abraão titubeando na fé, e mesmo assim a lição diz que a presença do Senhor revela o seu amor pelo seu servo, mesmo ele estando em pecado e agindo da forma errada, né? Você veja, Abraão titubeou na fé de uma promessa que o próprio Deus fez a ele, e ele cai, e o que Deus faz? Dá um tempo para ele se recompor, mas Deus vai lá e está ao lado dele novamente. Né? É maravilhoso como Deus, né, Reginaldo, não desiste do ser humano. Por isso, irmãos, que eu sempre comento na igreja, eu acho isso muito interessante, né? Eu nunca desisto de um irmão. Por quê? Porque Deus nunca desiste de mim. Porque Deus nunca desistiu da humanidade. E nós não temos o direito de desistir de ninguém. Né? É isso aí, meus irmãos. Quando a gente vai olhando para essas cenas
né? A gente é como se a gente estivesse entrando na história, né? A gente começa a imaginar como que foi as situações ali que aconteceu. A gente vê que o apóstolo Paulo ele vai fazer a comparação depois entre as duas mulheres, né? Entre Agar e Sara. E Agar é como o Calvário, né? Aham. Nós temos toda uma simbologia na Bíblia, e se os irmãos prestarem atenção, os irmãos vão ver que, por exemplo, o Calvário é o resumo do grande conflito. Tem no centro a salvação, de um lado os que escolheram a salvação, do outro lado os que negaram a salvação. No caso de Agar também há uma simbologia nesse sentido, Sim. né? Agar sendo aqueles que escolhem a salvação pelas obras, né? Pelo mérito, pela meritocracia, e aqueles que estão, vamos dizer assim, simbolicamente mensurados ali no caso de Sara, que são aqueles que vão pela fé e não pelas obras, né? Então há uma simbologia, o apóstolo Paulo até cita isso, né? Então Agar, aqueles que acham que serão salvos pelas obras, e os de Sara, aqueles que são estéreis, porque não tem nada, né, Reginaldo? Porque o pouco que há de fé em nós, o pouco de amor e de fé que há em nós provém de Deus, né? Então, aqueles que são representados por Sara são aqueles que realmente acreditam que serão salvos pela graça de Deus, pela misericórdia de Cristo. Mais algum comentário, Jackson? Tranquilo, vamos partir para a terça, né? Tranquilo, então. Então, pode seguir, irmão, pode. Então, aqui na terça-feira, nós vamos falar aqui sobre o sinal da aliança abrâmica. E ali ele pede também para a gente já ir lá para o livro de Romanos, capítulo 4, verso 11, e aí diz o seguinte: qual é o significado espiritual e profético do rito da circuncisão? Né? Aqui a gente já vê que Deus pede algo meio forte para Abraão, né? Então ali vai ser o sinal da aliança. E aí o que esse sinal da aliança, né, qual é o significado dele, Jackson? Então, aqui na pergunta 3 da terça-feira, vai falar assim: a justiça atribuída ao que crê, o sacrifício de Cristo garante a vida eterna, e aquele que reivindica pela fé. Então, aqui vai dizer que nós temos que ter fé, né? Fé é o ponto mais importante aqui, né? Então, através da justiça vai ser atribuída, né, para aquele que tem fé. E Abraão, mesmo oscilando muitas vezes, o forte de Abraão é ele crer, né? A gente vai ver que ele oscila, mas ele está ali, né? Ele crê, né? Então, até o versículo vai dizer que foi imputado, né, para Abraão, porque pela fé de Abraão, né? É um ponto interessante a ser aqui observado, né? E outra coisa interessante, Reginaldo, é que se nós analisarmos as alianças que Deus fez com a humanidade, nas três existiam uma mensagem e um sinal. E eu gostaria de recapitular com os irmãos aí, se vocês quiserem até anotar, isso é fundamental. Primeira aliança é chamada aliança o quê? Adâmica. Qual era a mensagem? Vocês pecaram, mas virá o Messias, o Salvador, que irá livrar vocês do pecado. Essa era a mensagem. Qual era o sinal? O sinal era a morte do Cordeiro. Então existia o sinal, que era a morte, e a mensagem, que era virá um Salvador. Segunda aliança é a aliança chamada noédica, que é a aliança que Deus fez com Noé. Qual era o sinal? Esse é fácil, né? O sinal era o arco-íris. E qual é a mensagem? Deus jamais destruirá a terra com água. Então, o sinal, o arco-íris, a mensagem, Deus não destruirá a terra com água. E agora nós temos a aliança abrâmica, que é a terceira aliança que nós chamamos. E o que nos diz essa aliança abrâmica? Qual é a mensagem? A mensagem é: arrependam-se e transformem o seu coração. E qual é o sinal? A circuncisão. A circuncisão é o sinal da aliança abrâmica. Só que não só a questão física, né, Reginaldo, né, Jackson? O que Deus quer? Ele quer a circuncisão do nosso coração. E é essa a mensagem, irmãos, da aliança abrâmica, que é a mensagem de todo o evangelho. Arrependam-se, transformem-se, mudem de vida e se voltem ao Senhor, né? Então é sempre importante. Por que tem o sinal da circuncisão? Porque em todas as alianças com Deus,
Deus deixou um sinal. Amém. Então, ali, dentro do contexto do que estava acontecendo, então Abraão ele já tinha noção do que viria para o futuro, né? Porque o próprio Senhor Jesus, quando estava lá conversando com os judeus, ele mesmo disse que Abraão viu o tempo da minha vinda e se alegrou, né? Eles até criticaram, falaram, mas você não tem nem 50 anos e já viu Abraão? Mas Jesus estava se referindo ao momento em que Deus revela a Abraão a sua aliança. Porque quando Deus diz do seu descendente, não era de muitas pessoas, mas sim de Cristo Jesus. Então, Isaac representa a graça, né, o povo livre. Exatamente. Agar, A escravidão do a pecado. escravidão do pecado, ou a justificação pelas obras. Isso. Né? E aí agora a gente vai ver ali que quando Deus traz essa Abraão, né, está dizendo que a justiça é atribuída ao que crê. Exatamente. E não apenas aos... Né? Então, a gente vê que como Deus ele conduz a história, né, e conduz também tudo dentro da Bíblia, a gente vai... Por isso, irmãos, eu não tenho como dizer para você não estudar a lição da escola sabatina. Porque ao estudar a lição, você vai aprendendo tudo isso daqui. Às vezes, você lê somente a Bíblia, né, você passa por alto de alguns detalhes. Quando a gente começa a estudar ali, na semana passada, eu indiquei para que os irmãos também, ao estudar o livro de Gênesis, também lessem o livro Patriarcas e Profetas. Sensacional, a né? leitura paralela acrescenta muito. Exatamente, porque daí traz alguma luz com relação a isso. Por exemplo, a gente vê que quando Deus ele faz essa aliança com Abraão, né, eles estavam ali, Abraão estava preocupado, né, e aí, quando Deus vai fazer a aliança, Deus pede para que Abraão ele faça um sacrifício. Ele parta alguns animais. E você ao meio. consegue entender isso? Né? Lendo só o texto do Gênesis ali, fica meio... Você não entende. meio Por que esquisito. Deus pede para sacrificar os animais, repartir ao meio, e ele passa pelo meio? Ele não exige que Abraão passe, mas ele passa pelo meio. Porque isso era, né, Jackson, um costume na época. Quando você ia fazer, era como se assinasse um contrato, né? Exatamente. É como se desse a mão apertando, confirmando o contrato. Naquela época se partiam os animais e as duas partes cruzavam pelo meio para confirmar. E foi isso que Deus fez com Abraão. Ele quis dizer assim, ó, eu vou cumprir a parte da minha promessa na aliança. Perfeito. Tanto é que Abraão ele caiu no sono, né? Ao cair da tarde, né? Mas de propósito, né? Porque o próprio Deus ia passar. Então dá para entender assim que Abraão, de certa forma, ele se frustrou, porque ele esperava Deus pegar na mão dele como uma tradição, né? Mas Deus ele passou para falar, olha, Abraão, você não pode fazer isso porque você não tem capacidade de fazer o que eu vou fazer. Exatamente. No sentido, porque você é homem, você vai oscilar, você vai pecar, mas eu não pequei. Então eu vou fazer porque tem que ser dessa forma. Né? Então Deus passou sozinho, né? E não confie num Deus desse, né? Como não confiar num Deus desse? Sabe, irmãos, o que estava acontecendo ali, porque na época funcionava assim, quando as pessoas partiam os animais no meio, era um contrato que eles estavam fazendo, e se algumas das duas partes quebrassem a aliança, era para acontecer com a pessoa que quebrou o que estava acontecendo com aqueles animais. Então, se aqueles animais eram partidos ao meio, a pessoa que quebrou a aliança era para fazer também aquilo ali. Exatamente. Então, Deus está dizendo assim, eu não quebro a minha aliança. Então, Deus passa pelo meio para trazer, dizendo assim, Abraão, pode confiar que eu estou contigo. Não oscila. Por mais que você oscile, eu continuo com você. Na quarta-feira, nós vamos ali para o filho da promessa. A última cena da circuncisão envolveu todos, não apenas Ismael, mas todos os homens da casa de Abraão foram circuncidados. A palavra kol, todos, é repetida 4 vezes. Foi nesse contexto inclusivo que Deus apareceu a Abraão para confirmar a promessa de um filho, Isaque. E aqui, irmãos, prestem bem atenção. Foi nesse contexto que Deus apareceu para confirmar a promessa. Que contexto? O contexto é, eles obedeceram o que Deus pediu.
Quando foi que Deus veio reafirmar a promessa? Quando ele falou, façam a circuncisão. E eles foram e fizeram. Aí eles mostraram para Deus que eles estavam o quê? Do lado de Deus, obedecendo ao Senhor. E a obediência, Reginaldo, a obediência leva à presença de Deus. Leva à presença de Deus. Né? Deus age na vida daqueles que obedecem. E foi ali que Deus volta, né, para Abraão e fala, não, você me obedeceu, fizeram a circuncisão, então agora nós vamos conversar sobre a aliança aqui. Irmãos, para você que tem dúvida, né, sobre a circuncisão, tem um vídeo no canal chamado Adventismo Vivo, e eles fizeram todos os detalhes, né? Então era um sinal tribal ali no órgão genital do homem, e não é algo simples de se fazer nos dias de hoje. Imagina naquela época. Imagina naquela época sem anestesia, sem instrumentos, né? Então realmente Abraão demonstrou que ele realmente era muita fé, que tinha, né, que ele cria em Deus. Que lição de hospitalidade aprendemos com Abraão? Como você explica a reação divina a essa hospitalidade? Abraão, ele recebia todos com atenção, né, até os desconhecidos, e nós vemos ali, quando chega, né, Jackson, aqueles 3 desconhecidos, um deles sendo o próprio, né, Cristo, e os outros 2 anjos, e ele recebe com toda a atenção, com todo o respeito, né? Isso é bonito de ver, e isso fala muito sobre o caráter de Abraão, né, irmãos? E isso também deve mostrar como deve ser o nosso caráter, né? Porque hoje nós somos muito hospitaleiros com aquele que nós conhecemos, com aqueles que são da nossa família. Mas e quando chega uma visita, né, Reginaldo, na porta da nossa igreja? Eu tenho muitos exemplos, Reginaldo, que às vezes pessoas meio alcoolizadas, meio em estado de rua, né? Chegam na porta da nossa igreja e a gente parece que quer evitar que eles entrem, sendo que o nosso papel é conduzir eles até aqui dentro. Exatamente. Né? Então, irmãos, vamos aprender essa lição com Abraão. Ele era hospitaleiro, ele era gentil, ele acolhia, ele se preocupou com Ló, se preocupou com Sara, se preocupou com a sua família, se preocupou com os que estavam perdidos, os pecadores. Então, nós temos que aprender muito com ele também nessa questão de hospitalidade, porque isso mostra também um pouco do nosso caráter, né? Até porque cristianismo leva, olha só que importante isso, cristianismo leva a uma prática inclusiva. Nós temos que incluir as pessoas, sejam elas quem for, mendigo, bêbado, drogado. Eu estava esperando você agora na frente do meu condomínio, e passaram algumas pessoas que eu sei que, né, estão com a vida ali meio atrapalhada, né? E eles passaram e falaram assim para mim, viu, você vai na igreja? Ora por mim. Eu falei, claro, com certeza eu oro. E eles carecendo de um apoio, carecendo de uma ajuda. E o cristianismo é isso, o cristianismo é inclusivo, né? Nós temos que incluir as pessoas. Para algumas pessoas pode até parecer, né, essas palavras estranhas. Mas o Senhor Jesus, ele faz referência a isso, ele diz assim, se você for fazer um banquete, não convide os seus parentes, os seus amigos, que são aqueles que podem retribuir novamente. Exatamente. Mas vai e convide aqueles que você não conhece, porque esses não vão poder retribuir, né? Irmãos, já vamos indo... Reginaldo, e outra coisa bastante importante, os nomes Abrão, que era pai, né? Pai, não me lembro o termo agora. Grande nação. Antes ele era pai. Ele era moderno. Ele era tipo um pai meio não de uma grande nação. Depois ele virou pai de grande nação. Sarai era minha princesa. Depois Sara é princesa de todos. Se os irmãos ficarem bem atentos, isso é muito importante. Quando Deus levanta um líder no seu povo, como levantou Abraão, ele levanta um líder, né, Reginaldo? Nós sabemos disso, para servir. Abraão passa a ser pai de todos. E Sara passa de ser minha princesa para princesa de todos. Os dois foram abençoados por Deus para quê? Para servir. E às vezes dentro da igreja, irmãos, quando nós somos levantados líderes, por que nós somos levantados líderes? Para servir. Tem uma frase que eu acho muito bonita que diz assim, que quem não vive para servir, não serve para viver. E às vezes dentro da igreja nós queremos ser servidos, né, Jackson?
Eu quero um culto bom, um pregador bom, um quarteto bom, eu quero a igreja limpa, eu quero tudo organizado, mas eu esqueço que eu, como líder, sou para servir. Muito bem. Já vamos aqui para a lição de quinta-feira, meus amados. E aqui diz o seguinte: Ló em Sodoma. Você acabou de citar o nome de Ló, né? Como Abraão foi hospitaleiro com ele, porque a terra era de quem? Prometida a quem? Abraão. Abraão, né? Então Ló ali não tinha direito a nada. E que humildade de Abraão dizer, escolha. A escolha é tua, né? E aqui, como o ministério profético de Abraão afetou sua responsabilidade para com Ló. Lembrando que Ló era filho de seu irmão, né? Era sobrinho dele. Era sobrinho de Abraão. Esse irmão tinha morrido já antes deles, lá em Harã ainda, ele tinha morrido, né? E aí depois ele acaba vindo com Abraão, e aí agora Abraão se sente responsável, né, por Ló. Interessante, eu acho interessante ele ter falado, né, para Deus, da questão dele deixar para o meu servo Damasceno, que vai ser o meu herdeiro, né? Ele podia ter dito pelo menos, não, meu sobrinho Ló, né? Porque é da família e tudo mais. É mas do não, meu ele sangue, usou, né? Deixa ele como responsável. Então, então como esse ministério profético de Abraão afetou sua responsabilidade para com Ló, e aí nós temos ali, irmãos, 5 minutinhos aí. Então, eu vou dar um minutinho agora para o Jackson, depois um minutinho para o Leone, e aí nós vamos para o nosso encerramento aqui do nosso estudo. Então, aqui na pergunta 5, vai falar que Abraão não foi apenas um profeta que Deus revelou a sua vontade. E também intercedeu ele vai falar que ele vai interceder pelos ímpios, né? A gente já está intercedendo quando nós falamos aqui, né? Ele foi, né? Então, tanto é que aqui ele nessa condição aqui, quando os anjos descem à cidade, então aqui Abraão ele veio de conversar, né, da vida dele com Deus, né? E não, ele vai interceder mais uma vez por Abraão, aliás, por Ló. Por quê? Daí ele começa um diálogo aqui, e aqui fala sobre barganha, mas Deus não barganha com o homem, né? Isso aqui foi, de repente, uma infelicidade, uma palavra dessa aqui. Deus mostrava para ele que não existiam 10 bons lá, né? Entende? Então, assim, você vai ver também que Abraão, ele recorre a isso. A preocupação que Abraão era com Ló e com a família dele. Então, ele começa aqui um diálogo com Deus, e pedindo uma atenção, e começou ali, de 50 ele vem e reduz para 10, né? Se tiver 10 lá, você vai destruir. Às vezes eu vejo, Jackson, Deus testando o nosso coração, né, para dizer assim, provando, para ver, porque eu vejo que quando Deus chega para Moisés e diz, Moisés, eu vou destruir o povo, Deus está provando para ver se Moisés realmente é o líder que Deus esperava. E Deus ali olhou e disse, Moisés, tirou um 10, tirou um 10. E aí agora Deus vem para Abraão também, né, porque ali Deus deixa que os anjos desçam, e Deus diz assim, eu não vou esconder de Abraão. E ele fala, vou destruir. O que Abraão poderia ter dito? Isso mesmo, queime esses malditos pecadores. Né? E o que Abraão tenta fazer? Achar 10 ali, né? Então, né, a gente sabe, vê Reginaldo, aqui... o foco dessa lição é a intercessão de Abraão pelo povo. Esse é o foco. Mas tem um outro foco atrás, um segundo foco que eu achei bastante interessante, que diz assim, olha, qual é a nossa visão quanto ao juízo? Porque os anjos tiveram que ir lá dentro de Sodoma, pegar a família de Ló pela mão e tirar. E mesmo assim os genros ficaram lá. E aí eu pergunto para os irmãos, como é que está a nossa visão quanto ao juízo? Existem sinais na natureza, na sociedade, na religião, existem sinais da volta de Jesus e do seu juízo eminente. E como nós estamos reagindo? Como Abraão ou como os genros de Ló? Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição da Escola Sabatina. Espero que vocês possam ter aprendido muito. Já vai estar disponível aí para as igrejas. Você pode estudar e amanhã na sua classe você já também pode trazer o conhecimento que você teve. Eu vou estar pedindo para o Jackson estar fazendo a oração de encerramento para nós. Mas antes, considerações finais, Leone? O que
nós temos que ficar bem atento, irmãos, é aquilo que eu falei no começo, é contextualizar a lição para as nossas vidas. Deixe isso bem claro com os irmãos amanhã na classe da Escola Sabatina. O que eu aprendi e o que eu posso agregar à minha vida com esses aprendizados de Abraão, da relação dele com Deus, da relação de Deus com ele, o que eu posso mudar na minha vida. Esse é o ponto principal. Jackson, dirige a palavra de oração para nós. Oramos. Pai nosso que estás nos céus, obrigado, Pai, por mais uma vez estarmos aqui entre amigos para aprender mais a palavra de Deus. Nós te pedimos também que as pessoas que assistirão esse produto, né, da palavra, que nós falamos aqui da palavra de Deus, que eles também possam se encher da presença de Deus. E também colocar em seu coração, também observando a fé de Abraão, e que nós possamos ser inundados pela essa fé. Que nós possamos também, a cada dia que passa, andar em passos firmes, para cada dia que passa estar mais perto de Deus. Então nós te pedimos também que nos prepare para o sábado, que já se iniciou, que nossas igrejas também possam ter pessoas com bastante fé e também querendo sempre aprender mais a palavra de Deus. Que essas palavras possam entrar em nosso coração e fazer morada, e que nós possamos assim crescer cada dia que passa, à espera da esperança da volta de Jesus. Nós te pedimos nesse momento que também nos abençoe, também nos guarde, também nos proteja e nos guie, para que nós possamos estar aqui na igreja amanhã e também adorar a Deus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, se tu ficou até aqui, não custa nada você se inscrever no canal, compartilha com seus amigos, né? E deixa aquele like aí para fortalecer aí o nosso canal, para que mais pessoas possam ter o contato. Forte abraço e até o próximo estudo. Que Deus os abençoe.